Luciano Huck deu uma entrevista para o Pedro Bial e abriu o jogo. Ele não vai ser candidato à presidência da República, ele vai continuar na Rede Globo e ele vai votar em Lula em 2022. Eu preciso que você assista esse vídeo até o final para entender uma coisa muito importante que vai muito além do que ele falou. Assista até o final, vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto, sem enrolação, porque o Luciano Huck foi lá no Conversa com Bial, conversou com ele e o Pedro Bial perguntou: Ô Luciano, você lá em 2018, você falou que nunca votou no PT e nunca votaria, e que o Bolsonaro tinha uma chance de ressignificar a política no país. E agora, você mantém o que você disse? Imagina aquela situação. Eu vou mostrar já já o vídeo para você. Mas ele ficou naquela saia justa de que não, mas eu não votei em Bolsonaro. Ele disse que ele votou em branco. Todo mundo que votou em Bolsonaro fala que anulou, que votou no Amoedo, né? Sempre tem essas histórias. Ele disse que votou em branco. Mas hoje não é uma questão de A ou B. Hoje seria uma questão de alguém que é contra a democracia e alguém que é a favor da democracia e ele sempre vai votar pela democracia. Dá uma olhada, confira você mesmo o que ele falou. Nos dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois e achei melhor votar em branco, foi o que eu fiz. Número 1. Então não me arrependo, que eu votei em branco e votaria em branco de novo. Nesse momento, eu acho que a gente não está falando sobre A ou B, Ciclano ou Beltrano. A gente está falando sobre quem defende a democracia e quem ataca a democracia. E eu acho que a democracia foi uma conquista. Então, quem defende a democracia vai estar de um lado e quem não defende a democracia estará do outro. E eu estarei sempre, em qualquer tempo, do lado da democracia. Então veja, Luciano Huck está basicamente dizendo o seguinte: Bolsonaro é uma ameaça à democracia, ele fará qualquer coisa para se manter no poder, como ele é uma ameaça à democracia e o único que tem capacidade de tirar ele de lá hoje é o Lula, então hoje eu votei que de Lula 2022 eu voto Lula para a presidência da República. Aí eu quero que você entenda vários detalhes dessa conversa. Primeiro, o que ele está dizendo? Ele não vai ser candidato, porque ele, como possível candidato, está deixando bem claro que ele vota no Lula, então ele está deixando claro que ele não é candidato. Segundo, ele está deixando bem claro que esse papo de terceira via morreu, não tem terceira via, só quem tem chance de ser presidente hoje é Lula e Bolsonaro, acabou, são só esses dois aí que estão no páreo, e desses dois ele vota no Lula sim. Mas entenda, você já deve estar pensando assim, mas esse povo de direita, isso é golpe, isso é cilada, não acredita nesses caras. Quando um cara de direita fala que vai votar no Lula, entenda, ele está falando isso para a direita, ele não está falando isso para você. Lembra do Fernando Henrique? O Fernando Henrique se encontrou com Lula, tiraram fotos juntos. Primeiro ele ficou meio sem jeito, ele falou que votaria no menos pior, falou para o Bial. Falou, entre Lula e Bolsonaro, ele votaria no menos pior, dando a entender que votaria no Lula. Depois se encontrou com Lula e abertamente disse que votará em Lula contra Bolsonaro e eles estão trabalhando juntos. Fernando Henrique é o papa da direita. Quando ele fala que vai votar no Lula, ele não está falando para a esquerda. Fernando Henrique não fala com a esquerda, ele nem sabe que a esquerda existe. Ele é o papa da direita, ele está falando para a direita. Ele está falando, olha, você que votou no Bolsonaro para tirar o PT, você vai ter que votar no PT para tirar o Bolsonaro, porque esse cara é perigoso. Esse cara não pode ficar aí 8 anos. Ele não tem um projeto. O projeto de Bolsonaro é se manter no poder, não importa como. Não importa se ele vai governar ou não, se ele tem que terceirizar para o Centrão, se ele tem que botar seja lá quem for, ele faz. Para ele ter o poder, ele não está nem aí. Se ele tiver que ir para cima, ele vai. Ele é um louco, ele é um destemperado. Então, entre um cara desse e o Lula, eu sou Lula, mas ele não está falando isso para a esquerda, ele está falando isso para a direita. Ele está autorizando a direita a embarcar no Lula. Vocês entendem? Esse cara, ele tem o poder de convencer a direita a abandonar esse projeto bolsonarista para ir para o projeto do Lula, porque é um projeto de país, não é uma questão simplesmente de quem vai ser presidente. Nós temos um presidente, Jair Bolsonaro, que tem tendências autoritárias.
E o Fernando Henrique está dizendo, isso não pode durar 8 anos, ele vai fazer alguma coisa em 8 anos. Ele precisa ser tirado de lá e quem tem chance de fazer isso é Lula. Depois foi a vez do Rodrigo Maia, que falou a mesma coisa, que vai trabalhar para Lula ser presidente. Agora é Luciano Huck. Esse pessoal fala com a direita, ele não fala conosco. Ele não fala com a esquerda. Então, quando eles se colocam a favor da candidatura do Lula, entenda, é mais um golpe nas pretensões de Bolsonaro, que, se você acha, mas o Lula ganha sem esses caras. Você pode pensar isso, mas o Lula não pensa assim. Se o Lula achasse que as eleições de 2022 já seriam favas contadas, ele não estaria se encontrando com o Fernando Henrique, não estaria se encontrando com o Rodrigo Maia, ele não estaria tentando costurar uma grande aliança. O Lula está fazendo isso tudo, primeiro porque ele sabe, não há chance de não ganhar. O Brasil não pode se dar o luxo de ter quase uma década de Bolsonaro no poder. Toda essa destruição que ele fez não é uma destruição de um governo, é uma destruição de 2 anos e meio. Bolsonaro ainda tem 1 ano e meio para destruir esse país. Ele não fez tudo isso em 4 anos, ele fez isso em meio mandato. Imagina 8 anos de Bolsonaro numa hipótese de não ganhar. Tem que ganhar. E, para isso, ele está costurando alianças, para que Bolsonaro não possa ter nenhum respiro. Então não pense que o Lula não precisa desses apoios, porque ele acha que ele precisa sim. Ele já sabe que o Bolsonaro é um adversário difícil de ser batido, ele tem um público que é extremamente fiel a ele, em torno de uns 20%, que não vão abandonar. Mais um pouco, isso coloca Bolsonaro sim no segundo turno, não é uma eleição de favas contadas, e mais, Bolsonaro não tem escrúpulos. Bolsonaro, se ele tiver que usar das fake news que forem, se ele tiver que comprar apoio, se ele tiver que lotear o governo, qualquer coisa louca que você imaginar, Bolsonaro não tem limites, o que ele tiver que fazer, ele faz. Ele vende alma pro capeta se precisar. Então, o Lula tem essa consciência de que todo apoio é necessário, sim. A pessoa que não apoia o Lula, ela não desaparece. Se você acha assim, não tem que conversar com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique não desaparece. Ele continua existindo. Você não quer o apoio do Fernando Henrique? Você prefere que o Fernando Henrique, então, apoie Bolsonaro? Você não quer o apoio do Rodrigo Maia, você prefere então que o Rodrigo Maia apoie Bolsonaro? O Rodrigo Maia vai continuar existindo. Você não quer que o Luciano Huck te apoie, você quer que ele apoie Bolsonaro? Da última vez ele votou em Bolsonaro e deu certo. Lógico que não é por causa dele, mas não é assim. Você entende? A pessoa não vai desaparecer. Você prefere que essas pessoas estejam trabalhando pelo outro lado? Então a esquerda tem que parar de ser tão sectária, de ser tão dogmática, de ser tão derrotista, de ter medo de apoios. Nós não estamos brincando. Não é uma eleição para decidir quem vai governar pura e simplesmente. Temos um projeto de destruição e um projeto de reconstrução. Não há hipótese de se brincar com isso. O Bolsonaro não pode ter nenhuma chance, ele não tem que perder, ele tem que ser aniquilado nessa eleição. O bolsonarismo é um movimento forte, é um movimento de grande poder destrutivo, e não há possibilidade desse cara ficar 8 anos no poder. Porque aí, meus filhos, sabe-se Deus se virar país depois disso. O cenário de terra arrasada que o próximo presidente vai receber, ninguém é capaz de prever. Imagina se for 8 anos de governo. Então reconsiderem, parem de reclamar quando alguém da direita diz que vai apoiar o Lula, porque todo apoio é necessário sim, não é uma eleição comum. Bolsonaro tem a máquina do Estado na mão, ele tem cargos a oferecer, muitos se vendem, sim, então ele vai oferecer, muita gente vai aceitar. Ele tem um eleitorado fixo, sim, enquanto na esquerda muita gente ficava falando mas sem vacina não dá para fazer manifestação. Esse povo doido estava fazendo manifestação, sim. Mas eles são errados, não importa, eles estavam lá. Eles estavam lá gerando notícias, gerando manchete, ocupando espaço. Então tudo isso pesa. Tá? Lula sabe disso, Lula está costurando apoios e a direita está se curvando a Lula, porque é o que eles têm para fazer hoje. Eles sabem que não dá para apostar em Bolsonaro. Então, parem de reclamar de apoio. Parem de reclamar de apoio. Temos que ganhar. Hoje é pela nossa sobrevivência. Nós não estamos nos dando ao luxo de decidir de que maneira nós queremos ganhar. Não, eu não quero ganhar assim, eu quero ganhar assim. Eu quero ganhar sem fulano, eu quero ganhar sem... Não. Nós não estamos nessa, nós estamos hoje lutando pela nossa sobrevivência. Então nós temos que ganhar, não importa como.
Não há mudança se houver derrota, tá? Não há possibilidade de mudança se houver uma derrota em 2022. Então, se Luciano Huck quiser apoiar, apoia aí. Fala para todo mundo votar no Lula. Não vai ter cargo, não vai ter participação, não é isso que você está falando. É a gente parar de reclamar quando alguém da direita diz que vai apoiar, porque nós não estamos brincando, nós estamos lutando pelas nossas vidas, pela nossa sobrevivência. Valeu? Esse aqui era o recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam ver essa informação. Certo? Um grande abraço, até mais, eu já fui.